se dá o... Ah, fez uma... Beleza. Gente, tá aqui. Então, né, aqui é o modelo, que é o modelo de mistura de normais. Aqui são, esses W são os pesos, né? Então, eles vão dizer, né, com qual probabilidade eu venho de qual componente aqui da normal. Então, eles representam a probabilidade dos dados virem da normal. Então, W1 representa a probabilidade de vir da normal μ1 sigma 2, 1. W2 representa a probabilidade de vir da normal μ2 sigma 2, 2, e assim sucessivamente. Tá? E aí, bom, para a gente fazer isso, eu estava dizendo que a gente tinha duas formas, basicamente, de fazer. Mas existem outras, né? Que era pelo estimador de máxima verossimilhança, né? E pelo e via inferência bayesiana, né? Gerando a posteriori, por exemplo, fazendo o máximo a posteriori ou algo assim. Tá? Então, uma primeira parte, um jeito de fazer isso via inferência clássica, seria tentar estimar esses parâmetros, né? O WK, o sigma, o IK e o sigma K. Tá? E aí, pessoal, para a gente fazer essa estimação, a gente pode fazer usando o algoritmo N, que foi o que a gente já discutiu anteriormente, né? A gente falou sobre isso. Então, faria um modelo aumentado, né? E aqui, essa era a parte que ficou faltando escrever, ela vai entrar aqui com mais um item, tá? Onde eu tenho o seguinte, olha, eu criaria, então, um modelo hierárquico, que foi bem que a gente já representou anteriormente, que é do tipo xi dado S igual a K, segue uma normal μk sigma 2K. E a probabilidade de SI ser igual a K é W. Dado W, né, é o WK, certo? Então, para cada ponto xi, eu tenho essa variável que é adicional, ela não estava aqui em cima, certo? Ela não aparecia aqui, ela é um indicador que vai me dizer da onde o xi vem. Né? Não sei se está claro para vocês, mas deixa eu escrever aqui. Muito melhor pelo tempo. Apareceu uma vaquinha ali que a minha filha estava usando o computador. Aí ela gosta de ficar imprimindo coisa para colorir. Aí o que eu tinha era isso aqui. Né? Background, graph. Então, o meu modelo era dado por minha densidade. Né? Fx, somatório, WK, normal, x, x, e a média é MK, e a variância é sigma 2K. Tá? E aqui o K vai de 1 até D, digamos. Tá? Então, a ideia é a seguinte, se aqui eu tiver x, né, digamos, aqui eu tenho f θ de x, e esse θ que eu não falei, mas está escrito, né? O θ é W1, W2, WD, né? Vou colocar aqui o θ, são os Ws, são os Mis e são os sigma 2, tá? Nesse caso. Então, aqui é como se a gente tivesse um certo número, né, de subpopulações. Então, aqui eu tenho uma subpopulação normal, aí aqui eu tenho uma outra subpopulação normal, e talvez aqui eu tenha uma terceira curva, algo assim. Então, isso são três populações diferentes, né? Então, cada uma delas teria o seu MK, esse aqui também tem o seu MK, na verdade não é MK, né? Cada uma seria um Mi diferente. Então, aqui seria um Mi1, Mi2 e um Mi3, digamos. Mi1, Mi2, Mi3, tá? E aí, a curva que resulta disso, né, ela vai ser dada por... e aí vai depender dos pesos, né? Os pesos, eles achatam ou inflam a curva, né? Então, com isso, eu teria, né, uma curva aqui, digamos, né, dessa
a depender dos pesos, a minha curva poderia ser algo assim. Tá? Aí aqui tem que estar normalizado, tem que integrar 1, tá, pessoal? Então a curva está fora de escala. Tá? É aquele modelo de mistura que a gente já estava habituado a ver. Tá? E aí, bom, o problema de fazer isso, e depois vocês vão ver, né, até pela questão 1, quando for expressar a densidade a posteriori a menos da constante normalizadora, não vai ter forma fechada, tá? Então, uma forma de obter forma fechada é transformando num modelo hierárquico, onde eu tenho 2 etapas, né? Eu tenho que cada xi, dado Si igual a K, tem distribuição normal, μk e sigma 2k. K sigma 2k. Tá? E aí a probabilidade de que SI seja igual a K, dado W, é WK. Então, meu modelo ficou um modelo hierárquico em 2 etapas. Na primeira etapa, eu tenho os dados, né, de X, eles vêm de uma dessas populações aqui, a depender do valor de S. Então, S indica de onde vem. Tá? E a probabilidade do S ser K são os dados, são exatamente os pesos. Então, o peso diz qual é a probabilidade, né, ou qual é a proporção que corresponde a cada uma das subpopulações. Tá? E a ideia, pessoal, é vocês verem que, sem fazer esse truque aqui de criar essas variáveis que são o que a gente chama de variáveis auxiliares, é que sem as variáveis auxiliares eu não consigo descobrir quem é a minha posteriori, né? Eu só consigo ver a menos da constante normalizadora e pior ainda, se eu tentar fazer Gibbs, por exemplo, eu não consigo ter forma fechada para os parâmetros, né? Então, não consigo ter forma fechada. Tá? E aí, isso torna o modelo bem difícil, né, de tratar, porque eu teria que fazer, por exemplo, digamos, né, um metrópolis nesse espaço de dimensão D vezes 3, né, de dimensão 3D. E aí seria possivelmente bem chato e bem complicado de fazer, tá? Então, fazendo assim, aí a gente vai ver, né, que definindo isso, você consegue encontrar cada uma das condicionais completas, tá? E elas vão ter forma analítica conhecida e vão ser fáceis de você amostrar delas. Então, dá para fazer guias. Então, esse é o principal objetivo, é ver que fazendo esse aumento de variáveis, você consegue rodar um amostrador de guias aqui, né? E rodar por MCMC, tá? Então é isso, tá, pessoal? Tá bem, é algo, acho que até bem simplesinho, né? Eu acho que vai ser legal porque dá para ver essa questão das variáveis auxiliares, vocês vão conseguir ver que de um jeito não dá para achar as condições completas, ou seja, você acha, mas falta constante normalizadora e é de distribuição que você não conhece, não dá para dizer qual que é a distribuição, tá? Só de olhar para o núcleo dela, né? Diferentemente do que acontece aqui. E eu acho que vai ser interessante também, porque vocês vão acabar tendo que lidar com um problema que chama label switching. Eu acho que não vai ter, porque para o conjunto de dados, talvez não tenha, porque para o conjunto de dados, esses MIs são bem distintos uns dos outros, né? Mas, às vezes, pode acabar acontecendo. O que é o problema do label switching? É quando, na hora de você estar gerando a sua cadeia, esses caras trocam, né, entre si. Como assim? Aí eu vou desenhar aqui, pessoal. Não é enrolação, não. É só porque vocês talvez se deparem com isso. Aí é legal que a gente comente, né, antes de chegar na lista, para que todo mundo saiba o que tentar a princípio, caso esse tipo de coisa aconteça, tá? Então vamos supor que eu tenho, né, que no meu mundo real, né, na hora de simular, o Mi1 seja 1, o Mi2 seja 0,5 e o Mi3 seja igual a menos 1, digamos, tá? E aí
inicializei minha cadeia, aqui eu estou colocando todos os MIs juntos, tá, pessoal? Então, eu vou colocar a cadeia do Mi 1 com a cadeia do Mi 2 com a cadeia do Mi 3, tudo no mesmo gráfico, tá? Então, isso aqui é Mi K, iteração I, e aqui no eixo eu tenho iteração I, no eixo X tem iteração I, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vamos supor que eu inicializei todos os MIs aqui perto. Tá? Aí eu vou colocar cada bolinha com a sua respectiva cor. Tá? Então, inicializei aqui. Né? A princípio, não tem nenhuma ligação, né, entre a ordem dos índices, né, e, de fato, as cores. Mas eu vou colocar só para a gente não perder quem é que converge para qual. Então, vamos supor que eu estou rodando lá minha CMC e aí eu observo algo assim. Esse cara vem para cá. E esse cara aqui converge e tudo convergiu bonitinho. Uma coisa que pode acontecer, pessoal, é o seguinte. Né, caso exista overlapping entre os MIs, né, na cadeia, e, por exemplo, a cadeia do Mi1, a cadeia do Mi2 e a cadeia do Mi1, elas passem a caminhar juntas, você pode ser que em algumas iterações aqui, você observe um Mi1 maior que o Mi2, e em outras você observe um Mi1 menor que Mi2, né? Que é o que de fato acontece. Tá? Então, que é o que de fato acontece assim, no mundo real. Né? Tá? Então, o que acaba acontecendo, pessoal, é que você pode ter algumas iterações onde troca a ordem, né, em relação ao que acontece na verdade. E aí, o que acontece? Qual é o problema do label switching? O label switching é o seguinte: no momento em que isso aqui acontece, pode ser que dê problema não dê problema, mas pode ser que troque todos os SIs aqui. Né? Porque quando o SI é igual a 1, ele deveria estar, no caso, azul, né? Porque ele está relacionado ao fato de que XI pertence à população 1. E se o SI for 2, né, então o XI vai pertencer à população 2, tá? Pertence à população 2. Se trocar essa ordenação aqui, né, pode ser que o modelo acabe tendo que trocar todos os SIs. Os SIs troquem para 2 e troquem para 1. Né? Então, acontece esse problema que é o do label switching, né, que é o de estar em ordens diferentes, né? Porque um Mi passou do outro em algumas iterações. Tá? Então, eu acho que vai ser interessante porque a gente vai começar a visualizar isso no MCMC. Né? Talvez isso não aconteça, porque vai depender dos dados e depende de onde estão os valores de dos MIs. Tá? Mas isso não inviabiliza nada, é só porque pode dar a falsa sensação de que a convergência não foi atingida. Né? Porque se a gente for olhar para os SIs, eles podem se alterar tudo de forma muito correlacionada de uma iteração para outra, porque mudou os MIs, entendeu? Então, acaba tendo esse tipo de problema, tá? Isso é mais propenso a acontecer quando os MIs são próximos e a noção de proximidade está relacionada com a variabilidade marginal de cada cadeia. Se a variabilidade marginal a posteriori do Mi2 e a do Mi1 for tal que existe uma probabilidade considerável de que as duas cadeias se misturem, né, a do Mi1 e a do Mi2, então a gente está mais suscetível a acontecer esse tipo de coisa. Tá? O nome disso é label switching problem. Tá? O label switching. Se isso acontecer, pessoal, que forma que a gente tem de minimizar a chance disso acontecer? A gente pode
na hora de fazer a simulação, né, na hora de definir os modelos, a gente pode fixar, né, a gente pode frisar que, né, a gente pode incluir uma indicadora, né, na hora de dar a priori para os MIs. Eu vou ter que dar a priori para os MIs, né, certo? Então, eu daria a priori da seguinte forma, né, MIK, MID, normal, aí normal por razões de conjugação, tá? Eu poderia botar uma normal NS2. Tá? Que é o que eu proponho que vocês façam aqui, tá? Até aqui. Botei até zero, tá? Então não tem nem uma média fixa, mas tudo bem. Usualmente, esses caras aqui são fixos, né? Então é você que escolhe qual é o valor para eles, né? Então é típico a gente colocar aqui zero e aqui uma variância alta, se a gente não tem informação de aonde devem estar essas médias. Beleza, então, isso é um jeito de fazer. A gente pode supor ID. Essa é uma forma de definir a priori, né? Essa aqui é uma a priori. Definir todos os MIs independentes desse jeito. Né? Uma segunda forma de definir a priori é a seguinte, é a gente definir P de Mi1, Mi2, Mk. Agora, esses caras eles vão ser dependentes, tá? Então, eles podem ser podem ser proporcionais a normal para Mi1, média M, S2, vezes normal para Mi2, média N e variância S2, vezes normal para Mi3, N, S2. Bom, vou precisar de mais espaço, então deixa eu arrastar para cá. Ops. Vezes. E aqui, pessoal, eu vou colocar aquela indicadora, né? Aquela função que é 1 quando o que acontece dentro dela é verdade. Então, ó, eu posso botar um indicador que diz assim, ó, Mi1 menor que Mi2, menor que Mi3. Tá? Se eu fizer isso, a única diferença para essa priori que é independente, né? Uma priori independente, é que essa daqui, ela também vai ser uma priori dependente, desculpa. Por quê? Porque se eu sei o valor de Mi2, isso altera a distribuição de Mi1, porque eu vou saber que o Mi1 tem que ir no máximo até o valor de Mi2. E isso ajuda no problema do label switching, porque isso fixa que o Mi1 sempre vai ser a menor média. O Mi2 sempre vai ser a média do meio. E o Mi3 sempre vai ser a média mais alta. Tá? E aí, pessoal, eu tenho que colocar essa proporcionalidade aqui, porque agora, né, eu vou precisar ajustar aqui para que isso integre 1. Então, fica faltando a constante aqui que faz com que essa integral seja 1. Mas não tem problema, porque essa constante ela vai depender só desses caras aqui. Tá? Talvez seja uma expressão bem louca, mas é uma constante, não vai depender do valor do Mi1, do valor do Mi2 e do valor do Mi3. Não vai depender disso, tá? E aí, pessoal, qual é a consequência de fazer esse tipo de coisa? Né? Como isso se traduz do ponto de vista do algoritmo? E aí, isso é uma coisa que vocês podem tentar caso dê problema de label switching. Né? E é muito fácil de ajustar. Né? O que você vai fazer? Na hora que você for calcular, por exemplo, a posteriori do Mi, né, a condicional completa do MiK, não vai mudar a expressão, certo? A única mudança que vai ter na expressão, porque a expressão dessa condicional completa, ela é P de θ, então, né, a condicional completa do Mi, digamos, do Mi1, dado o Mi menos 1, né, de repente, talvez acho que a forma melhor de escrever θ, que é o vetor paramétrico todo, menos o Mi1 e o X, tá? Contando o X aqui e o θ tirando todo mundo, né, tirando só o Mi1, né? Isso aqui vai ser proporcional a P de X dado θ, P de θ, tá? E aí, quando a gente for olhar, para essa expressão, o P de θ é igual ao que aparece aqui. A única coisa que vai mudar
é que vai aparecer essa indicadora, que antes não aparecia. Então, na hora de eu simular da minha normal, eu vou ter que simular de uma normal truncada, tá? Eu vou ter que simular de uma normal truncada. E aí, a gente já viu lá na lista 1 como é que faz para simular de normal truncada, né? A gente pode usar ou aquele método do Dunning e do Walker, né? Que criam variáveis auxiliares e elas entram no amostrador de Gibbs, ou então a gente também pode fazer a gente pode amostrar direto, né, usando o método da acumulada, né? A gente gera o da uniforme 0,1 e calcula a fx de u, aonde o x tem distribuição normal, e aí vai entrar aqui média, vai entrar aqui variância e um truncamento, né? Tá? Então, a gente pode usar um desses dois métodos que foi que a gente viu lá na lista 1. Tá? Ou então, também pode, é claro, simulado normal e aceitar se o valor cair se o valor cair numa região possível, né? Mas isso vai ser mais ineficiente. Tá? Outra forma de fazer, então você tem esses dois jeitos, né? Você simula da truncada direto, ou então você também pode simular das normais independentemente e depois trocar. E você coloca no próprio algoritmo, né, cada iteração, depois que você gerou o Mi1, Mi2 e Mi3, então que sem essa restrição que você faz aqui, né, você gera o Mi1, Mi2 e Mi3 e aí você pega, né, o Mi1 como sendo o menor valor gerado, o Mi2 como sendo o segundo menor e o Mi3 como sendo o maior valor gerado. Também vai produzir o mesmo efeito. E aí, na hora que você for simular os S's, né, você já destrocou os labels que, porventura, tenham sido trocados. Tá? Então, basicamente essas duas formas. Né? Ou você gera das truncadas, né, das condicionais completas, né, gerando direto a normal truncada, ou você gera tudo assim, sem o truncamento, e aí faz as estatísticas de ordem. E, na verdade, o que você está chamando de Mi1, Mi2, Mi3, na verdade, é a primeira estatística de ordem, né, do Mi1, Mi2, Mi3, ou a segunda estatística de ordem, ou a terceira estatística de ordem. Então, quando você olha, interpreta isso como por estatísticas de ordem, basta você fazer a ordenação, que dá certo. Né, que é uma forma de simular essa normal com a truncada desse jeito aqui. Tá bom? Professor, Oi. se a gente quiser gerar da normal truncada, você então prefere que a gente faça do jeito que você falou, assim, na mão, ou tá permitido usar o pacote, né? Porque tem aquele pacote lá da normal truncada. Pode usar o pacote normal truncado, não tem problema. Ah, beleza. Tá? Bom, eu acho que aí é basicamente isso. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Aí no final eu só peço, né, para fazer as estimativas, né, estimar a curva de densidade. Então, eu vou mostrar aqui já direto, que eu estava trabalhando com isso aqui no R antes de postar a lista. Então, o dado que eu vou dar para vocês é esse aqui, que você tem, é um dado de galáxias, né, ele é bem usado como toy example aí nesses modelos de mistura. Então, são basicamente 3 modos, né? E aqui é só uma das instâncias do modelo que eu rodei, que era o EM. E às vezes o EM dá bimodal, às vezes dá unimodal e às vezes dá trimodal, como deveria dar. A depender de como você inicializa. Então, esse é um ponto. Quando vocês forem fazer o EM, eu sugiro que façam, eu vou até colocar no texto, né? Que vocês gerem de diferentes pontos iniciais, tá? Que aí vocês vão ver que ele é altamente sensível à inicialização, tá? O MCMC tende a ser menos, mas o EM ele vai ser bem sensível a como você inicializa, tá? E aí vocês vão ver isso na prática. Mas o que eu queria mostrar era só o conjunto de dados mesmo, né? Ele é formado por esses três morrinhos, é algo bem simples, né, na verdade.
E aí, tá vendo? Às vezes ele estima com os 3 murros corretamente, dependendo do ponto inicial que você começa, ou dependendo do ponto inicial, você até chega a essas estimativas mais estranhas. Tá vendo? Aqui são os mi's convergindo. Pelo EM, né, na verdade. E aí, pessoal, o que eu peço para vocês estimarem a curva. Então, eu tenho que plotar essa curvinha aqui, tá bom? E aí, eu acho que talvez possa ser talvez uma fonte de confundimento, né? Não, é isso. Não. Onde eu estava? Ah, tá aqui. Finalzinho. Que é aqui no finalzinho. Tá? Quando eu peço para vocês estimarem essa quantidade, né? Que é basicamente para estimar a curva de densidade, né? Para o x grande. Então, essa f, quem é a f θ de x? Né? Depois que você coletou uma amostra do θ, você vai ter uma amostra para f θ de x, certo? Deixa eu escrever a sua amostra. Então, ó, enfim, só para colocar todo mundo na mesma página. Ops. Então, vamos supor, né, você foi lá e simulou seu MCMC, então você tem a sua amostra, né, que vai de 1 até um certo valor n. Isso aqui é a sua amostra de Monte Carlo para os parâmetros. Então, dada essa amostra, você consegue uma amostra para a densidade, certo? É só você plugar os valores. Então, essa amostra ela vai ser dada por somatório de WK e K vai de 1 até B, normal, X, Mi, K, I, certo? Sigma 2K, I também, tá? Porque o θ aqui tem o W, tem o Mi e tem o sigma, tá? Então, isso quer dizer que se você plugar aqui os valores que você amostrou do MCMC, depois de fazer burn-in e tudo mais, né? Isso aqui te dá uma amostra da densidade, né? Então, o que você vai ter é uma amostra, então você tem lá o seu histogramazinho, digamos que seja algo assim. Tá? Então, isso aqui vai te dar uma amostra. Então, você vai ter várias curvas, né? Digamos. Então, essa aqui vai ser uma curva, né? Para um valor de I, sei lá, para I igual a 1, você tem essa curva em preto. Para I igual a 2, você tem uma outra curva que provavelmente vai ser uma curva bem próxima, em azul. Isso aqui te dá a curva do I igual a 2, e assim sucessivamente. Então, pessoal, com isso, vocês vão ter uma curva, né, como função de, aí aqui está x, né, como função de x, e para criar essa curva, aí vai ter que criar uma gradezinha de pontos, tá, de valores de x. Então, para cada x, isso aqui dá um valor, né, dá um valor no eixo y, e aí, com isso, vocês têm lá, vocês conseguem recompor a curva, né. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho, para cada iteração, uma estimativa diferente, né, que vai variar um pouco para a curva, tá? E aí eu peço para vocês estimarem mostrando a média, tá? Então, por isso eu coloquei valor esperado, f θ de x, tá? Então, eu vou pegar a média e eu também peço para incluir as bandas de credibilidade a posteriori de 95%. E que bandas são essas? Né? Se eu fixar aqui um valorzinho da grade, eu vou ter todas as minhas curvas vão passar, né, pelo eixo, por alguma altura vertical aqui, e aí eu faço a minha cobertura das bandas, né, de forma que aqui eu tenha 95% das curvas. Né? Então, isso aqui vai me dar um intervalo de credibilidade a posteriori para a curva nesse gridzinho. Tá? E aí, a última coisa que eu peço é para fazer uma análise de convergência, né? E aí eu sugiro que vocês usem lá o BOA ou o CODA, que são 2 pacotes do R, né? Para fazer o ajuste
para fazer a utilização aí do método de Gilk, que é o que a gente vai ver no início da aula agora, né? E do Rafter e Lewis, que foi que a gente viu na aula passada, tá bom? Ficou alguma dúvida, pessoal? Acho que quando a gente começar a fazer, que vão surgindo as dúvidas. Pois é, acaba aparecendo. Depois vocês podem ver também, né? Porque dado que está gravado, de repente alguma dúvida surge aí no que eu já comentei. Mas se surgir depois, não tem problema, eu posso voltar a comentar sobre, tá bom? Quando é que você ia colocar a lista, professor? Eu ia colocar agora antes da aula, mas como eu não consegui botar a parte do EM ainda, eu vou colocar logo depois que eu terminar. Eu já estou prometendo colocar essa lista já tem um tempão, mas eu vou colocar ainda hoje, com certeza. Porque ela já está feita, só tem que colocar uma parte falando faça EM, basicamente. Mas com alguns tópicos aqui para vocês não esquecerem de fazer as coisas. Tudo bem? Ok, obrigada. De nada. Aí, pessoal, eu só tenho que frisar, por favor, dessa vez, coloquem as imagens, tá? Não deixa para eu gerar as imagens rodando código, não, porque pode dar bastante trabalho, tá? Ainda mais esse que tem MCMC é mais lento, aí a semente que você usou, que você rodou no seu computador pode ser diferente da minha, se você não fixou a semente, eu tenho que me preocupar qual a semente que eu tenho que usar, então é problemático e dá trabalho. Então, por favor, coloquem as figuras e não esqueçam que se tem comente, pessoal, tem que comentar, tá? Não é para só fazer e pronto, né? Então, eu acho que era só isso que tinha dessa lista. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar, então, os slides para a gente começar a trabalhar em cima deles. Aí, eu falei que tinha essas vaquinhas. Toda vez que a minha filha entra aqui, aparece foto de coisas aleatórias nas minhas pastas de trabalho. Enfim, vamos lá. Onde eu parei? Foi esse aqui. Convergência da aeronáutica. Não é assim. Peraí. Ótimo. Então, vou descendo lá. Na aula passada, pessoal, a gente viu o algoritmo do Lewis e do Raftery, né? Aqui. Alguém ficou com alguma dúvida se conseguiu assistir se tiver conseguido assistir a gravação da aula? Né? Alguém ficou com alguma dúvida que queria tirar sobre alguma parte aí das contas, alguma coisa que ficou em dúvida? Porque eu senti que a aula passada foi um pouquinho pesado acompanhar essas contas, talvez, né? Ou deu para pegar a ideia? Eu acho assim, o que é mais importante, né, sempre é entender a ideia, né? E a ideia é a seguinte, são duas ideias, na verdade, colocadas aqui. A primeira que é estimar o burn-in, certo? A primeira ideia é estimar o burn-in, que é o que é feito nessa primeira etapa. Essa primeira parte. Estimar o burn-in. Saber mais ou menos. Estimar, eu estou usando um termo meio sem muito rigor, tá? Então, quando eu falo estimar, eu quero encontrar um valor de M a partir do qual as minhas probabilidades de transição se aproximam da distribuição estacionária, certo? Porque isso é o que significa que a cadeia convergiu, né? A cadeia converge quando isso acontece, do ponto de vista da teoria markoviana, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Eu gostaria de descobrir o valor de M a partir do qual essas distâncias aqui, né, são bem próximas, né, entre si. Né? Isso aqui não é feito na variável original, né? Ele é feito, né, essa variável x não é a variável na qual está a minha cadeia original. Né? Só lembrando, a minha cadeia original é outra, está em θ. Minha cadeia original aqui está em θ. Então, seria, por exemplo, θ que vem da posteriori, e eu transformo esse θ, olhando, por exemplo, faço a transformação que olha a primeira coordenada, que olha a terceira coordenada, ou que olha o log da conjunta. Né?
Então, eu transformo isso em uma outra cadeia e eu também não trabalho nessa cadeia transformada diretamente. Eu trabalho, né, olhando para a distribuição da cadeia, dessa cadeia, né, digamos assim. Então, vou olhar para a função acumulada num certo ponto U, né? Ou seja, eu indiretamente estou olhando para um dos quantis, né, de psi. É isso. Estou olhando para um dos quantis, né? E é o que eu quero fazer, né? E aí, como eu estou olhando ao olhar para esse quantio, né, de probabilidade Q, que na verdade é o I aqui, né, ou olhar para a densidade acumulada, se eu estou olhando ela em um ponto só, né, se eu fizer isso para vários pontos, então é como se eu estivesse olhando para a acumulada inteira. E olhar para a acumulada inteira, né, me dá informação sobre a distribuição. Sempre que eu quero saber da distribuição da variável aleatória, eu posso olhar para a sua acumulada. Ela determina a distribuição. Tá? E aí, pessoal, para deduzir esse algoritmo, que ele já é bem pesado de fazer as contas e tudo mais, eu só consigo fazer porque foi feita uma binarização, né, digamos, foi transformado em dado binário. Quando eu olho para Z, eu tenho um indicador de que acontece isso. Tá? E aí, por ser uma cadeia que só pode assumir zeros e uns, tem vários resultados teóricos já conhecidos, que é esse compilado de coisas que a gente viu aqui. Né? Quem são, como é que você parametriza a matriz, qual é a distribuição invariante, né? Isso aqui já é resultado conhecido já de muitos anos. Enfim, então, né, esse valor de M também já é conhecido já de muito tempo, enfim. Né, é onde se usa a teoria que já foi obtida, né, para cadeias binárias, né, para cadeias de Markov binárias. Tá? E aí, pessoal, a ideia é a seguinte, a ideia é tornar a acumulada perto do valor, acumulada na cadeia, perto da acumulada real, né? Da distribuição acumulada daquela função da posteriori. Né? E aí ainda vai existir uma outra etapa, né? Que a outra etapa beleza, você já determinou quem é o valor, uma vez que você já determinou quem é o valor de M, né? Aqui eu estou chamando de M maiúsculo, uma vez que você já determinou um valor de M, aí você quer que as suas estimativas de Monte Carlo sejam precisas, né? Então aí já é outra etapa, né? E essa outra etapa é a etapa que surge mais aqui adiante. Cadê? Então, aqui é período de aquecimento. Né? Isso aqui, né? Aqui. É quando você vai fazer as suas médias, né? Para estimar via Monte Carlo as quantidades de interesse. Aí, a ideia é usar uma aproximação normal, porque a gente tem medida da incerteza, né, associada. E com base nisso, né, como a gente tem de forma analítica a variância dessas estimativas de Monte Carlo, que é dada por essa expressão que aparece aqui, né, eu consigo controlar, né, consigo controlar o M de tal forma que eu tenha um erro na escala que eu desejo. Né? Então, eu consigo controlar para que com alta probabilidade eu tenha o erro na estimação de Monte Carlo para a minha distribuição acumulada seja bem baixo. Né? Tá? Então, o erro tem que ser baixo. Então, o R baixo, S alto. E o Q também é um parâmetro que a gente precisa determinar, né? Esse valor de Q. Ele, na verdade, é o ponto onde você está olhando para acumular. Então, dadas essas quantidades, a gente obtém aí, a gente consegue obter uma estimativa de N, né? De qual é o tamanho que a gente deve rodar de amostra após o burn-in. Na verdade, após o burn-in é N grande, que é K vezes N. A gente deve considerar. Isso aqui na verdade não, né? Porque o K é igual a 1. Então, sempre em a gente viu que a expressão se reduz a esse valor que aparece aqui, né? Supondo, né, que é independente, né? Supondo que a cadeia é independente. Porque na hora que a gente vai gerar os EKs eles são feitos de K, pulando de K em K. Né? Então, se eu tenho N elementos aqui que foram obtidos originalmente pulando de K em K, então para chegar na totalidade eu teria K vezes N. Tá? Então, essa estimativa que a gente obtém considerando que os EKs são dependentes,
E aqui é considerando como se os EKs fossem independentes. Tá? Então, quando a gente for olhar para a janela gráfica, né, para fazer a interpretação, a gente vai ter dois valores, né, dois valores de N, esse e esse aqui. E um vai estar relacionado com a independência e outro com a falta de independência, né, ou dependência. Deixa eu abrir outro para a gente poder ver. Aí vamos dar uma olhada aqui no exemplo, tá? Esse exemplo, pessoal, é daquele lá dos animais, tá? Mas eu vou mostrar para vocês lá no R. Então, o que acontece? Aqui eu estou usando esse Coda, que é um pacote do R, que foi o que eu recomendei também, né, lá na lista de exercícios. Se eu conseguir dar um zoom um pouquinho maior. Ah, tá, não tão pouco assim. Tá? Então, a gente transforma em um objeto MCMC e o comando, né, que faz esse ajuste para a gente, porque aqui, pessoal, tem um monte de etapa que tem que fazer, né? Tem que espaçar a cadeia de K em K, tem que estimar o alfa e o beta, tem que determinar o S, determinar o R, enfim, tem várias etapas, né? Então, o pacote já faz isso de forma automática, né? Então, o default dele, pessoal, é considerar o Q como sendo 0,025. Né? E quem era o Q? Bom, é esse quantio que aparece aqui. Tá? Mas, enfim, dá para mudar para outros quantios. A acurácia, que é o valor de R, né? Na verdade, ele não deveria chamar isso aqui de acurácia, porque isso aqui é o erro, na verdade. Ah, não, tá, tudo bem, faz sentido chamar de acurácia, porque como ele vai, se ele for pequeno, ele está controlando para que seja acurado. Mas é só porque dá uma falsa impressão, né, de que a acurácia é baixa, certo? Porque parece que olhando aqui quer dizer, a acurácia foi 0,005. Não, isso aqui é a distância máxima que eu estou querendo, que eu estou aceitando tomar, né, entre as minhas estimativas de Monte Carlo e o quantio verdadeiro. Tá? Então, aparece essa quantidade R que ele chama tem que ser baixa mesmo. E a probabilidade essa probabilidade aqui, né, elevada. Então, 0,95. Isso é default do pacote, né, e é o mais usual mesmo. Aí, vamos lá. Aí ele estima, né, um burn-in de 26. Então, o burn-in é essa expressão aqui. Tá? O burn-in esse é o valor de M, né? Então, bom, na verdade o burn-in é isso vezes, esse burn-in é isso vezes K. Eu acho que vai ser, vezes K, na verdade. Aqui, tá? Então, burn-in, né? E aí ele tem dois valores, né, que ele vai retornar. O total, né, e a cota inferior sobre N. Então, são dois valores de N. Os valores de N que ele me dá são após convergência. Né? Então, após ser considerado burn-in, né, qual o valor de N que eu devo tomar, a partir do qual eu começo a observar a aproximação de Monte Carlo muito perto da verdadeira acumulada. Então, são dois valores, né, como a gente discutiu. Esse valor aqui de baixo e o de cima. O valor de cima, pessoal, sempre é maior que o valor que está embaixo. Tá? Então, esse aqui é o N-min. Dá para ver que ele vai ser sempre menor. Porque a única diferença entre esse valor e esse é um fator multiplicativo. Né? Se a gente olhar daqui para cá, é um fator multiplicativo 2 menos alfa menos beta, dividido por alfa mais beta. O alfa é uma probabilidade, o beta é uma probabilidade também. Então, alfa mais beta. Só que eles não somam 1, alfa e beta não somam 1, porque o alfa é referente à primeira coluna da matriz de transição e o beta é na segunda. Então, eles não têm a restrição de somar 1. Então, eles são dois valores entre 0 e 1, então eles vão estar entre 0 e 2. Tá?
Então, isso aqui vai dar 2 sobre alfa mais beta menos 1. Então, isso aqui, a tendência é que isso aqui seja maior, esse valor seja maior. Então, ele estima dois valores. Ele vai ter o menor número de iterações, que é 3.746, e o outro, que é 27.996. Né? Então, ele tem esses dois valores, que são a recomendação do menor tamanho de amostra que você deve considerar para cumprir essa condição no erro. Tá? E uma delas é devido a considerar os E's independentes e outra dependentes. Né? Então, tem um fator de dependência, né, que é uma quantidade constante, que ele fala que, olha, a gente pode estimar o fator de dependência como sendo n mais n, ou seja, o total de iterações que você deveria rodar, supondo que a cadeia é dependente, em relação ao outro, ao que supõe que as cadeias são independentes. Oi. Professor, desculpa. Sim. O que acontece quando na expressão de acima alfa e beta a soma é maior do que 1? Vai ser um número entre 0 e 1 e o numerador vai ser mais pequeno que a expressão de embaixo. Quando alfa mais beta for maior do que 1? Sim. Então, o fator É multiplicativo. verdade. É verdade. Então, esse cara vai dar menor do que 1, né? E esse aqui. Quer dizer, não sobre alfa ao cubo, mas... 2 menos alfa mais 1. É verdade, porque vai dar... O numerador vai ser menor do que 1, certo? E o denominador vai ser maior do que 1. Então, esse vai ser maior, vai ser menor do que essa expressão. É verdade. Aí eu acho que eu tenho que olhar para o... É verdade. Sim. Aí eu acho que eu tenho que olhar na documentação para ver se, de fato, o que ele me retorna como n mínimo é esse ou se é o menor dos dois. Mas é... boa pergunta. Deixa eu ver se eu consigo dar uma olhada no paper em si. É verdade, porque não tem garantia, né, de qual dos dois vai ser sempre maior ou sempre menor. Professor, outra coisa, além disso, a expressão de acima, ele está elevado ao cubo. Ele não vai fazer mais grande o denominador também? Ou pode ser fazer mais pequeno o resultado da expressão de acima? Sim, sim, sim. Nem sempre, né, pela formulação, né, nem sempre esse cara vai ser maior do que o de baixo e nem sempre o de baixo vai ser menor, né? Enfim, a depender do alfa mais beta ser maior que 1 ou menor que 1, eu posso ter ou o de cima maior ou o de baixo maior, não é? Certo, não é isso? Sim, sim. Curioso. Deixa eu ver o que tem na documentação. Eu não estou conseguindo achar o paper. Não tinha impresso ele aqui. Require.
aqui ele fala, Nmin é o menor tamanho de amostra baseada em autocorrelação zero. Ah, tá. Então eu acho que talvez isso tenha sido da minha interpretação incorreta. De achar que esse mínimo seria o menor dos dois, né? Na verdade, não. Porque, eu acho que é isso. Porque se min é o mínimo tamanho de amostra, né, que você precisa obter para satisfazer essa condição, quando você baseia que a autocorrelação é zero. Mas não quer dizer que a autocorrelação zero seja o menor valor. Né? Então, né, na expressão que ele dá, o denominador sempre diz respeito... é verdade, isso faz sentido. Obrigado, eu tinha interpretado totalmente errado. Né? E vai ter que ser assim mesmo, né? Caso contrário, seria uma aberração, né? Porque, assim, o que ele diz é o que está no denominador sempre é o relacionado à independência, e o que está no numerador sempre é relacionado à dependência dos is. Então, se esse valor for muito grande, é evidência de que a minha cadeia está longe de poder ser considerada aproximadamente independente. Enquanto que se esse valor for muito pequeno, né, menor do que 1, né, em pequeno, eu tenho evidências de que, na verdade, eu devo estar com uma cadeia independente. Tá? Mas muito obrigado, valeu mesmo por ter chamado a atenção para isso. Deve ter sido da minha falta de cuidado na hora de interpretar o inglês da sentença. mas fez sentido agora? Até pela recomendação que ele dá, né? De que valores de I acima de 5 indicam autocorrelação elevada, né? E sim, porque, né, o que eu observo acaba sendo... o numerador acaba sendo maior do que o denominador. E o numerador é o que aconteceria, né, supondo dependência. Tudo bem? Fez sentido? Tá? Então, o mínimo, esse Nmin não é que é o menor dos dois, né, mas sim que ele é o... aí, talvez ele devesse chamar de independência, né, para se referir a independente, porque esse N mais N também é mínimo de um certo... sobre a mesma ótica, né, que é o menor valor, é o menor tamanho, né, a menor quantidade de iterações que eu devo rodar para garantir, né, que eu estou dentro desse espaço. Tá? Mas tudo bem? Em geral, pessoal, esse fator de dependência, você pode analisar também a autocorrelação, né, que ele é mais direto. Né? Você olhar para a autocorrelação da cadeia e ver se ela está muito elevada ou se não está. Tá? Então, deixa eu colocar aqui, para a gente poder rodar o código. Acho que é esse aqui. É isso mesmo, né? Esse é o exemplo do teta que vem lá dos animais. Então, a gente já vinha rodando esse exemplo aqui várias vezes, tá, pessoal? É aquele caso, né, da verossimilhança das classes de animais, onde a gente tinha uma classe a probabilidade de uma classe era proporcional a 2 mais teta, da outra era 1 menos teta e da terceira teta, tá? Bom, vamos lá. Então, aqui a gente vai rodar 50.000 iterações. Então, aqui as primeiras 1.000 iterações da cadeia. Então, dá para ver que a aceitação está relativamente baixa, né? E eu ainda fico preso, né, por várias iterações seguidas, às vezes, né? Se a gente fizer um gráfico da autocorrelação, dá para ver, tá vendo? Que tem uma dependência bem elevada.
Tá? Isso sem fazer o burn-in. Se eu fizer burn-in... Ah, não rodei. Aí a autocorrelação acaba diminuindo, tá? Então, a autocorrelação fica menor. Enfim. A gente pode tirar quantis de probabilidade também. O que eu queria mostrar não era isso. Enfim. Posso rodar 2 cadeias, eu vou fazer com uma só, tá? Aqui o pacote é o coda. Então tem uma parte onde a gente faz a minha cadeia era o TH, então o TH.NCNC, é só eu aplicar NCNC ao TH, né? Como assim? O que é isso, NCNC de TH? Isso que basicamente transforma esse objeto que está armazenado no computador de vetor para uma classe específica, né? Então, se eu pedir aqui class th.mcmc, ele se tornou um objeto da classe mcmc, tá? E aí, como, sendo um objeto de classe, ele passa a ter algumas características específicas, né? Isso é para poder usar as funções do code. Aí aqui primeiro eu comecei com o Guilk, mas como eu expliquei primeiro rápido, eu vou botar primeiro, né, os resultados com base nele. Tá vendo? Aí acabou acontecendo assim, né? Aqui deu 25, né, de burn-in, porque a cada vez que você rodar vai mudar os valores, então muda, né, essa noção. Então, o fator de dependência acima de 7, então está bem elevado, e faz sentido, né, pessoal, porque a minha cadeia ela está bem autocorrelacionada, né? O próprio gráfico de autocorrelação, ele diz isso, né? Aí, como comparação, né, eu só queria mostrar mais uma coisa, né? Vou simular um passeio aleatório só para a gente ver o que acontece quando a cadeia não converge. Eu fico curioso para saber o que vai dar os números. Então, aqui eu vou simular um passeio aleatório. Vou chamar aqui de, sei lá, W. Aqui 0, eu vou simular 10.000 valores de um passeio aleatório. Então, for 1 até 10.000. W. Aqui tem que fazer 12. Igual. Não. QI e aqui é 12. W e menos 1 mais. Eu vou gerar um erro normal, de 0 e variância 0. E desvio padrão 0.1. Aí ele tá aqui igual. Então, ó, o passeio aleatório ficou bem bizarrinho, né? Tá vendo? Aí eu fico curioso para saber o que o Raptor vai me dar quando fizer isso. Aí aqui eu tenho que chamar MCMC de W, certo? Porque ele vai transformar no objeto da classe MCMC e ele vai ler o ponto de N. Tá vendo? Aqui o fator de dependência deu absurdamente maior. 70. Mas é curioso, porque ele estimou um N total, eu gerei quantos valores? 10.000, né? Ele diz que teve um burn-in de 235, né? Ou seja, não está fazendo muito sentido, correto? Né? Porque 235, ele está aqui bem perto de 0. Enquanto que
E o meu total de iterações está muito maior do que eu rodei, na verdade. Eu só rodei... Eu estou fingindo que isso aqui é o que saiu de um MCMC, tá, pessoal? Estou fingindo que tem um MCMC e que isso é uma cadeia que veio de lá. Eu só queria gerar uma cadeia aleatoriamente que claramente não convergiria, né? Então, por isso eu gerei de um passeio aleatório, tá? Então, tem que olhar essas coisas com cuidado, tá, pessoal? Que mesmo a gente gerando de uma coisa que claramente não atingiu estacionalidade em momento algum, né, ele afirma um burn-in aqui de 235, tá? Então, enfim, né, acabou não fazendo muito sentido, tá? Então, enfim, é um pouco perigoso, né, a gente lidar só com diagnóstico de convergência obtido desse jeito. Até porque também vai depender do quantio que a gente fixar, então pode colocar outros quantios e aí ter outros resultados. O que eu quero dizer, pessoal, é que esses critérios de convergência, eles não devem ser levados em conta sem fazer nenhuma análise visual. Precisa fazer análise visual. Eu acho que a análise visual é até mais importante do que a análise de critérios, porque os critérios nunca levam em consideração tudo, né? E nem a análise visual vai levar também. Eu vou mostrar um próximo, que é o de Gilkey, e também, ou Gilkey, eu nunca sei como fala, e ele também é suscetível a não perceber certos problemas, né? E achar que uma cadeia pode ter convergido, quando na verdade não convergiu. Tá? Então, assim, existem esses métodos, mas sempre tem que tomar um certo cuidado. Tá? Deixa eu avançar para o Gilkey, depois eu volto para mostrar esses outros exemplos. Então, vamos lá. No método de Gilkey, o que acontece? É uma outra forma de você fazer convergência, é uma forma muito mais intuitiva, eu diria, né? Mais fácil de entender o que está acontecendo. Então, vamos lá. Aqui eu peguei uma transformação de novo, né, de θ, onde θ é o que saiu da cadeia. Né? Então, aqui eu rodei cada... Na verdade, θ não é o que saiu da cadeia. Θ é a variável aleatória da qual eu quero amostrar. Tá? Então, essa variável aleatória eu estou supondo que é, por exemplo, d-dimensional, mas não precisava explicitar isso. E o gama é o φ, né, é uma quantidade de interesse que depende dos θs. Tá? Então, vamos supor que eu tenho aqui uma realização da cadeia de Markov, tá? Uma certa realização φ1 até φn, né? E aí, essa realização supõe, né, que ela é de tamanho m, e eu subdivido ela em m mais n observações, e aí eu vou calcular duas médias. Uma média no início da cadeia e uma média no fim. Tá? E aqui vai depender do valor de que função é essa. Tá? Então, eu posso fazer isso para cada cadeia, mas também posso fazer para outras funções. Posso fazer, por exemplo, para log da conjunta, né? Log da distribuição conjunta. Tá? Então, aqui eu vou ter basicamente duas médias. Então, eu vou fazer meu desenho aqui. Só para a gente se situar. Estou na iteração 1 e vou até a iteração n. Então, eu tenho primeiro um valor φb, que ele é levado em conta a partir de... Ele pega as amostras, né, e vai a partir de n mais 1 até n mais nb. Então, aqui está o n. Então, ele vem aqui no n mais 1 e vai até n mais nb. Então, aqui é n mais 1, aqui é n mais nb. Ups. Beleza. E aí a gente obtém o seguinte, né? Agora, então, essa é a primeira parte para tirar a média, né? Que é do φ barra b. E a segunda parte vai do m mais... Não, aqui eu copiei errado. Era do φ. Eu copiei errado. Deveria ser NA, na verdade. Aqui é N
aqui deveria vir M menos NA, tá? É essa quantidade aqui. Então, essa quantidade resulta no φ A. Então, eu vou rodar minha cadeia, né? E aí, eu acho que a partir do M, a cadeia convergiu. Então, ela vai exibir esse comportamento, certo? Então, olhando visualmente, eu acredito, né, que a cadeia aqui tenha convergido. Então, se isso é verdade, eu devo observar a mesma distribuição de probabilidade nesse trecho ou nesse trecho aqui, no trecho final, tá? E aí o objetivo é esse, é calcular as médias no início, depois eu altero aqui esses índices, tá? Mas uma vai ser tomada com NA e outra com NB, só que o NA é no final e o NB é mais para o início, depois de eu ter identificado supostamente a convergência. Então, o M é o Bernoulli. Ele fica sendo Bernoulli. Tá. Então, pessoal, a ideia é a seguinte. Escrever, né, esses valores são as médias. Né? Tá? Então, o φB é a média do φJ, onde o J pertence ao início, e o φA é a média onde o J pertence ao fim. Tá? Bom, e aí, pessoal, a ideia é usar esses estimadores para ver se, na verdade, a média, né, as médias são diferentes nesses instantes. Tá? Então, o que eu vou fazer vai ser, eu vou olhar para a diferença entre φA e φB. Então, essa diferença, se, né, essas médias são tomadas com NB e NA grandes o suficientes, né? Então, se esse trecho tiver uma quantidade suficiente de amostras, né, esse cara vai ser normal e esse aqui vai ser normal também. Tá? E se eles estiverem afastados, então tem que ter um espaçamento aqui entre eles, né? De modo que eles sejam aproximadamente independentes, nunca vão ser, né? Porque na cadeia de Markov, quanto mais lá na frente, mesmo que você pegue valores muito distantes, eles sempre vão existir uma dependência. Tá? Mas se você tomar suficientemente distantes, né, eles vão ter, a gente vai poder considerar aproximadamente como sendo independentes os dois, né? Independentes um do outro. Então, a diferença tem distribuição normal, onde a média da diferença é a diferença das médias. A diferença entre E de φF e E de φI. Tá? E aí, a variância que você vai obter para essa diferença vai ficar sendo a soma das variâncias, certo? Então, a variância de média amostral no início vai ser var de φ, né? Vai ser a variância dos φs no final, e aqui a anotação está bem informal, né? A variância dos φs no final da cadeia, dividido por NA. E aqui a variância dos φi no início da cadeia, dividido por NB. Então, fica aqui a soma das variâncias. Tá? Então, pessoal, aqui tem várias fontes de aproximação. A primeira, aproximação normal pelo TCL aqui, normal pelo TCL aqui, distanciamento dos dois intervalos, né, o suficiente para supor que são aproximadamente independentes, e também por escrever aqui, né, eu também acabo supondo, né, acho que por aqui não tanto, mas por aqui eu acabo supondo, né, uma variância, de certo modo, uma variância constante, né, supondo que nesse intervalo a variância não mudou também. Tá? Então, assim, tem várias suposições, né, para você poder fazer essas aproximações e elas serem razoáveis. Tá? Então, a partir disso, eu defino um teste de hipótese, onde H0 representa a hipótese de que no final, né, a cadeia no final tem o mesmo valor esperado que a cadeia no início, né, versus as duas coisas serem diferentes. Tá? Então, é basicamente olhar valor esperado, eu vou olhar para o valor esperado de funções de θ e vou ver se esse valor esperado
né, é o mesmo no início ou no final da cadeia, tá? Para gerar indícios de convergência, tá? Então, a ideia é essa: esses são independentes, portanto, vale essa relação, e aí sobre H0, né, supondo que as duas médias são iguais, isso aqui é zero, e aí a gente tem que a diferença padronizada, né, dividida pela raiz do estimador da variância do final e a variância do início vai ser aproximadamente normal 0,1, tá? Então ainda tem mais uma fonte de aproximação, que é essa aqui, né, a aproximação das variâncias, tá? Bom, e aí, pessoal, para eu estimar essas variâncias aí, né, a gente vai ter... Bom, como a gente proporia os estimadores para essas variâncias? Eu teria que pegar valores aqui, né, e estimar essa variância. Esses valores estão bem correlacionados. Eles só não vão estar se eu der sorte na minha cadeia já desde o início não ser muito correlacionada, né, ter uma autocorrelação baixa, ou então se eu fizer fim, né? Então, se eu fizer isso, beleza. Se eu afinar lá as cadeias e tentar deixar com a autocorrelação muito baixa, eu posso usar como estimador para variância o próprio S2, tá? Eu posso usar o próprio S2, que é aquele estimador usual, né? O S2 é o 1 sobre N, ou N-1, né? Se você quiser considerar N-1, tudo bem, de φ I menos π barra ao quadrado. Tá? E aqui vai ter que entrar se é no início ou se é no final, tá? Aí beleza, eu posso aproximar desse jeito e tudo bem, né? Se não, aí o meu estimador aqui deveria considerar também, né, na hora de eu estimar, eu deveria estar considerando a correlação entre os dois, tá? entre φs próximos, tá? Então, no pacote do R, né, o que os autores fazem é colocar um estimador aqui que leve em conta também a possível dependência, né, a provável dependência entre valores consecutivos. Tá? E aí tem bastante detalhe, mas não queria entrar nesse ponto. Tá? Mas então são basicamente estimadores para as variâncias, né, para as variâncias dessas médias. Tá? Então, se o valor, aí a gente pode calcular, né, um p-valor para esse teste, e se o p-valor for muito pequeno, a gente teria evidências contrárias à convergência da cadeia, porque seria sinal de que, na verdade, a gente deve ter algo como H1. Os valores esperados não são os mesmos. Tá? E aí a gente pode tomar lembrando que esse φ é qualquer característica da cadeia, né? Pode ser o θ1 ao quadrado, né? Pode ser, sei lá, o θ1 vezes θ2, ou pode ser qualquer coisa. Bom, e aí como que a gente faz usando o Coda, por exemplo? Né? O princípio é o mesmo, MCMC da cadeia, e a gente roda, né? Ao invés de ser Rafter, é Gilk. Então, Gilk da diagonal, e ele vai fazer essa primeira divisão. Então, ele vai dividir a primeira janela, considerando 10% dos dados, e a segunda janela, considerando 50% dos dados. Tá? E ele vai retornar um valor numérico, tá? Que é o valor dessa estatística. Ele vai retornar, na verdade, o valor da estatística de teste, que é esse valor aqui. E a partir dele, a gente pode fazer o teste e retornar um p-valor de fato. Tá? Vou mostrar por aqui. Então, ó, de novo, naquele mesmo caso dos tetos, né? Então, só relembrando, né? É aquele mesmo caso das classes de animais. Com essa função de verossimilhança. Então, eu acho que eu já tenho a minha cadeia rodada, né? O meu pH. Vou gerar de novo pH MCMC e o que da Ela, né? Então, ele retornou o valor de 0,84, que é o valor foi o valor que ele obteve para a amostra para essa estatística de teste aqui. Tá? Então, deixa eu voltar para a gente poder ver a cadeia. Isso, a cadeia era essa aqui.
tá? Então, enfim, parece ter atingido convergência, né? E aí a gente sempre pode achar o p-valor, né, do teste. Então, o p-valor ele é obtido pegando o valor que retornou, né, que eu obtenho do Gilk diário, pedindo $z, então ele retorna o score, né, do teste, e aí eu peço o valor absoluto, né, na cauda de baixo, com a função p-norm. Então, bom, esse lower tail quer dizer que ele está pegando o acumulado de fato. Tá? Então, eu acumulo no módulo e multiplico por 2 para ter o p-valor. Então, ó, o p-valor foi bem alto. Então, eu não tenho evidências, né, para rejeitar H0. Eu não tenho evidências contrárias a H0. Devo acreditar que essa cadeia daqui tem a mesma média no início e no final. Aí no final ele considerou 50% e no início ele considerou 10%. Tá? Alguma dúvida, pessoal, na aplicação desse método? Eu acho que a ideia é bem simples, né? Mas, enfim, né, vários problemas podem acontecer com isso. Primeiro, que a gente está olhando só para a média. Né? Então, a gente só está, quando a gente aplicou isso, né, eu estou olhando só para a cadeia crua mesmo, né, dos parâmetros. Tá? Eu poderia, e aí, se eu estou fazendo isso, né, poderia ser que outro quantil mude sem mudar a média, né, nessa distribuição. Então, a gente nunca consegue ver toda a característica, né, da distribuição mudando. A gente não poderia, por exemplo, se eu tivesse a mesma média, mas a variância estivesse sempre aumentando, eu não poderia acreditar que eu tivesse convergido. Mas no teste, provavelmente ia passar nesse teste, porque esse teste estaria olhando só para a média. Tá? Então, assim, nunca se deve fazer só o teste sem olhar para os gráficos. Né? Sempre é importante olhar para o gráfico que sai das cadeias. Tá? Acho que até por isso que esses métodos eles foram propostos muito lá na década de 90, mas se você pegar papers mais recentes, dificilmente tem alguma menção a esses testes. Né? Acaba que, enfim, as pessoas mais olham as cadeias em si do que olham para o teste. Tá? Então, assim, eu acho que até nos slides a gente tinha comentado, né, de um aspecto que eu acho que é até mais interessante do que fazer isso, que era, deixa eu voltar, do que fazer esses testes dessa forma. Que é quando a gente faz o gráfico da densidade mesmo. Né? É quando faz o gráfico da densidade. Também. Esse aqui, onde você você pode dividir em janelinhas e aí você pode traçar, né, fazer um desenho da densidade à medida que essas janelas avançam, que você vai avançando com a janela, para ver se tem alguma mudança brusca. Né? Não tem um teste de hipótese por trás, não tem muita conta envolvida, mas eu acho que sempre que vai dar uma ideia mais clara. Né? E você ir plotando e vendo para a densidade toda, né? Porque você está olhando para uma característica completa, né, da distribuição, dado que é uma convergência em distribuição, né, de um jeito ou de outro, você acaba tendo que olhar para isso. Tudo bem? Bom, então, pessoal, eu vou passar para os outros exemplos aqui do código. Então, aqui a gente tem a parte da regressão logística, que a gente também já vinha fazendo há um bom tempo. Deixa eu só ver se esse é proposta no, seria por bloco. Esse aqui considera o beta 0 e o beta 1 todo no mesmo bloco, porque eu vou fazer uma probabilidade de aceitação para todo mundo, né? Para o beta 0 ou para o beta 1. Então, esse é o primeiro caso onde eu rodo tudo por bloco. Assim.
Ah, porque eu comecei no menos 10, menos 5. E o que aconteceu, pessoal? Ele deu erro numérico, porque eu comecei provavelmente a valores muito distantes, né? Aqui está a curva da conjunta, né? Então também tem isso, né? Eu comecei, essa daqui é a conjunta, e olha os valores onde eles estão variando. O beta 1 está perto de zero e o beta 0 está perto de 10, né? Eu tinha começado aqui com menos 10, deixa eu ver, menos 10 e 5. Então, a densidade aqui, né, a posteriori, era muito baixa, tá? E ele deu problema aqui. Provavelmente deu problema na hora de avaliar essa razão, né? Porque o numerador deve ter dado zero e o denominador deve ter dado zero também. Vou mostrar para vocês. É importante porque mostra, né, que os erros numéricos acontecem. E da onde que eles vêm? Vamos ver o numerador. Zero, tá vendo? O numerador, o denominador. Por enquanto não dá problema. Se o numerador é zero, ele só não vai aceitar o valor que propôs. Vamos ver o denominador. O zero também, tá vendo? Aí lembra que lá atrás eu falei com vocês que isso pode acontecer porque você está calculando tudo na escala original, né? Como eu comecei aqui com beta 0 no menos 10, que é um valor lá embaixo, e o beta 1 no menos 5, que também está muito longe da região de probabilidade da posteriori, as probabilidades acabam dando zero, porque eu estou só calculando o produto, né? Então, assim, o que importa mesmo é comparativamente, né? Então, essas probabilidades estão tão baixas, né, que quando eu comparo o proposto com o atual, as duas são tão baixas que o computador não consegue nem discernir qual que é a menor. Esse é o problema, né? O computador não consegue discernir. Então, se a gente tivesse calculado no log, em geral, o computador tem mais precisão quando está fazendo as coisas no logaritmo, né? Calculando probabilidades, por exemplo. Então, a gente conseguiria, pelo menos, se a gente fizesse na escala do log, né, reduzir esse tipo de problema, porque a gente não precisaria estar com nada sendo zero sobre zero. Com log seria mais fácil, seria log de alguma coisa, menos log de outra coisa, e se os dois são muito pequenos, na hora que você subtrai, fica só com a distância entre eles. Então, você até consegue calcular as distâncias, porque uma coisa anula a outra. Mas aqui não vai acontecer, porque já deu 0 e 0, então não tem como nem sair do lugar. Então, por isso que ele tinha dado aquele erro. Eu tinha escrito isso aqui há muito tempo, eu já tinha até esquecido que estava assim. Então, vamos lá. Vou botar um valor que seja mais condizente, tá? Menos 1. Vou ver se aqui eu consigo botar 3. Agora não deu problema. Beta 0. Ó, tá indo de 0 até 25, mais ou menos, né? Faz sentido, né? Pela escala do beta 0. E beta 1, aqui ao redor, algo em torno de 0,2. É de menos 0,2, na verdade. Então, ok, está fazendo sentido também, né? Na vertical. Ups. Sabe? Então está bem parecido com o desenho, né? Tá bem, os valores estão amortecizados de acordo, né, com a posterior. Então vamos lá, vamos ver convergência. Bom, aqui é a soma acumulada, né, que foi a média acumulada evoluindo no tempo. Talvez valesse a pena rodar mais iterações, porque parece que no final a média ainda está aumentando um pouquinho, a média de beta 0. Né? Tá vendo? Aqui é soma cumulativa dividindo por 1 até n. Então ele vai acabar calculando a média cumulativa. É porque não tem com min, né, na verdade, não tem isso. Aí aqui, se eu rodar de outros valores iniciais, agora de menos 3 e 1. Eu preciso inicializar alguma outra coisa.
Ah, deu problema. De novo, deve ter sido porque os valores aqui estão numa escala bem... Se consigo com 0, 1. Ah, não foi. Caramba. Deixa eu voltar para 0. Zero até 20. O beta 0 tudo bem. É o beta 1, né, que tá... Será que é o beta 1 que tá dando esse problema? Agora foi. Era o beta 1, na verdade. Bom, então vou fazer a cadeia 2. Beleza. E aqui tem minha primeira cadeia. E agora eu posso olhar para a segunda cadeia. Tá vendo? Tanto a primeira quanto a segunda cadeia estão exibindo comportamentos similares para a média. Enfim. Em geral, pessoal, eu acho bem mais confiável fazer mais de uma cadeia e olhar para os gráficos do que acessar convergência pelos métodos, tanto do Gilk quanto do Rafter e Rios. Mas é importante saber o que os métodos fazem. Tá vendo? Ó, eu queria chegar na parte dos blocos. Acho que eu não botei para rodar. Bom, vamos lá. Cadê? Bom, e rodando o critério do Rafter, aí ele me dá para cada beta, tá vendo? Deixa eu voltar lá nas cadeias. Bom, a cadeia... Essa aqui foi a cadeia 1, né, na verdade. Então é essa. A do beta 0, né, ele está dizendo o fator de dependência é bem alto, né, e realmente, né, olhando para cá, parece estar bem alto mesmo. E o do beta 1 também, bastante alto. Tá? Isso porque passei aleatório, eu não fiz calibração, né, na verdade. Eu simplesmente aceitei do jeito que estava. Então, a cadeia saiu bastante autocorrelacionada no fim do dia. E se a gente fosse olhar o de Gilk, deixa eu ver se era, acho que é Gilk. E pelo critério de Gilk, as estatísticas de teste também ficaram assim, né? Bom, tipicamente, aí aqui já eu tenho que comparar com os quantis da normal 0,1, né? Então, eu não rejeitaria H0, né? Porque essas estatísticas de teste não são extremas, né, de acordo com a normal 0,1, tá? Bom, pessoal, eu acho que eu tinha para falar dessa parte de convergência, era só isso. Deixa eu ver se ficou faltando ver mais algum detalhe. Olhamos para a reversão logística também. A gente também já viu exemplo com mais de uma cadeia. Bom, pessoal, então é isso. Eu prefiro olhar para a convergência rodando, né, mais de uma cadeia do que fazendo pelos critérios, né, pelo Gilk e pelo Rios. Eu também não vejo muita gente usando ainda hoje em dia, né? Mas, enfim, né, quanto mais coisas a gente puder olhar, melhor quando eu estiver falando sobre convergência. Tá?
Bom, pessoal, eu vou acabar a aula por aqui, e aí na aula que vem a gente continua falando sobre outros temas, tá? De repente, aí se vocês, eu vou colocar agora, acho que vou fazer isso, vou usar esses últimos 10 minutinhos para terminar de escrever a lista e já coloco para vocês no Classroom. Assim vocês conseguem começar, né? E se tiver algum problema de tipo, está acontecendo label switching, aí como é que funciona mesmo na prática essa ideia de lidar com label switching e tal, aí a gente pode conversar na aula que vem e já começando a tirar as dúvidas para a lista de exercício mesmo, tá bom, pessoal? Ok. Então, a gente se fala na terça-feira. E qualquer coisa, é só mandar e-mail também. Um abraço aí para todo mundo e a gente se fala semana que vem, pessoal. Obrigado, Tchau, professor. até Até semana mais. que vem. Ok, Obrigada.